Bom dia, meus irmãos e irmãs, a graça e a paz de Jesus Cristo. Vamos abrir a palavra do Senhor em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Estamos meditando nesta última passagem do livro, ou da carta, que são os capítulos 10 a 23. Ainda hoje eu ficarei restrito a alguns versículos aqui que descrevem a nossa luta espiritual. Mas não se preocupe, nós vamos chegar ao final da carta, talvez daqui mais uns 3 ou 4 sermões, vamos ver. Hoje leremos outra vez o texto dos versos 10 a 20 apenas. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Até aí, meus irmãos e irmãs, a leitura da palavra do Senhor. Carta de Paulo aos Efésios, qual é o tema que nós temos abordado nesses sermões, nessas exposições? Todas as bênçãos. Desde o início foi dito isso, o Senhor tem nos abençoado, e é por isso que Ele deve ser louvado, Assim Paulo diz, bendito seja o nosso Pai, nosso Deus, porque tem nos abençoado com todas as bênçãos, todos os tipos de bênçãos. Mas aqui chegamos ao final da carta e não parece haver muita bênção aqui, Porque aqui é briga, é luta, é confusão. E como é que isso pode redundar em bênção se luta nunca é algo bom, Briga, batalha, isso não parece ser uma coisa boa, Então, eu disse aqui na semana passada que uma das razões pelas quais esses inimigos nos odeiam tanto, e querem tanto o nosso mal, e querem tanto nos destruir, mesmo sabendo que não podem, porque em Cristo já somos salvos, já estamos garantidos, e ainda assim, eles não desistem, nem nos atacam, e uma das razões, eu disse, é porque eles odeiam as nossas bênçãos, sim, todas as bênçãos que já recebemos do nosso Deus, são objeto do ódio desses inimigos. Mas hoje eu quero complementar um pouco essa informação e ir um pouco além, E dizer que, de certa forma, também tudo isso é uma bênção. Vejam, se tem luta, se tem batalha, se tem inimizade contra essas criaturas terríveis, então isso já é uma coisa boa. Ruim seria se não tivesse. Ruim seria se esses inimigos olhassem para nós e dissessem assim: não precisamos lutar contra eles, não precisamos enfrentá-los, não precisamos tentar desanimá-los, não precisamos criar problema para eles, porque eles não fazem nada contra nós, porque são dos nossos, estão no nosso time, estão do nosso lado. Irmãos, não há dúvida de que muitas igrejas são do diabo. Muitas igrejas. Que se dizem igrejas
que podem até ter o nome de Jesus na nomenclatura da igreja ou na placa da igreja, mas em última instância servem aos propósitos de Satanás. Igrejas assim não são perseguidas pelo diabo, porque estão do lado dele. Então, deixe-me dizer, se há luta, se há desafio, isso é bênção. Também aqui nós podemos ver a bênção do combate, a bênção da luta cristã. E eu quero ir um pouco mais longe do que isso, porque, na verdade, não precisamos nos deter apenas no livro, aqui na carta de Paulo aos Efésios, para entender isso. Mas isso é ensinado pela Bíblia toda. Ao longo de toda a Escritura, nós temos esse ensino de que essa guerra é boa, essa luta é boa. O apóstolo Paulo chamou isso, com que expressão? Quando ele disse assim a Timóteo, no finalzinho da carta: Timóteo, eu agora estou de partida. Eu agora já terminei o serviço. Eu já completei a carreira. Lutei o que ele chama de o bom combate. Lutei o bom combate. Completei a carreira. Sim, esse combate é bom. É um bom combate. Porque é o combate correto, pelas coisas certas, é a luta certa. Sabe, muita gente passa lutando a vida inteira por coisas inúteis. Passa lutando a vida inteira por coisas tolas, vazias, sem significado. Existe uma boa luta, existe um bom combate. E participar dessa boa luta e desse bom combate é uma bênção. Faz parte das bênçãos que o Senhor destinou, designou ao seu povo. E vejam, foi o próprio Deus quem começou essa história. Foi o próprio Deus que começou essa luta. Vocês se lembram, logo em seguida ao pecado de Adão e Eva, o Senhor veio até o jardim, na viração do dia, fez perguntas para o casal, né, para que eles pudessem ter a oportunidade de confessar o pecado. E finalmente ele se dirigiu à serpente, que naquele momento tinha sido, né, o instrumento da queda. Não é que a serpente, Satanás, né, produziu a queda. Não tem esse poder. Só lhe cabe tentar. Por isso que ele é chamado de o tentador. O tentador. Quem pecou foram as pessoas. Ainda assim o Senhor veio até a serpente, o tentador, e disse: eu vou agora começar uma briga. Eu vou dar início a uma inimizade. Eu vou colocar opostos aqui. Descendências opostas, que estarão em constante conflito, em constante inimizade. Porém, inimizade entre ti e a mulher, disse o Senhor. Entre a semente dela e a sua semente, ele disse para o diabo. E entre o descendente dela e você. Então, pelo menos 3 níveis aí nós encontramos em Gênesis 3, 14 e 15, de combate, de conflito, de inimizade, que claro, alcançaria o seu ápice, o seu grande momento na cruz, quando acontece o chamado mútuo ferimento. A cabeça ferida, o calcanhar ferido. A cabeça da serpente, o calcanhar do Messias, o calcanhar do Senhor. Na cruz, a inimizade, o conflito, a grande batalha, a grande luta, alcançou sim o seu ápice. Mas ápice não é fim. Ápice é ponto culminante. Depois, a batalha vai ficando um pouquinho menos
importante e intensa? Sim, mas continua. E por isso o apóstolo Paulo diz que a luta não acabou. E que nós ainda temos, nós já, depois do Calvário, depois da ressurreição de Jesus, depois da própria ascensão de Jesus aos céus, e notem, é justamente nesse momento, quando Jesus sobe aos céus e se assenta à direita de Deus, que acontece a consumação da sua vitória sobre as forças das trevas, sobre esses inimigos que são descritos detalhadamente aqui na passagem. Em outras exposições, nós já vimos isso aqui ao longo desse ano. A ascensão de Cristo representa a sua entronização nos céus, quando então ele se assenta à direita da majestade celeste e tem posto debaixo dos seus pés todos os seus inimigos. Por isso que, normalmente, quando esses inimigos são descritos, essas expressões aqui, principados, potestades, no Novo Testamento, a posição em que eles estão nas descrições é debaixo dos pés de Cristo. Todas as coisas ficaram subordinadas a Ele, debaixo dos seus pés. Então, o Senhor já alcançou a vitória irreversível contra esses inimigos. E, no entanto, ainda estamos lutando com eles. Por que ainda estamos lutando com eles? Sobre isso, a carta aqui de Paulo aos Efésios tem algumas coisas, sim, a nos ensinar. Nesta manhã eu quero falar sobre as táticas, as armas do inimigo. Vejam, o texto aqui vai descrever, e nós veremos isso provavelmente na semana que vem, as nossas armas, a nossa armadura, com muitos detalhes, né? Falando aí de um capacete, falando de uma espada, falando de uma couraça, de um cinto. São as nossas armas. Mas quais são as armas deles? O que o inimigo ainda pode fazer? Isso é importante entender, porque ignorar o que o inimigo pode fazer é, sem dúvida, um grande erro. Quando nós ignoramos, como disse o apóstolo Paulo, nós não devemos ignorar os intentos de Satanás, ignorar os seus desígnios, porque isso é facilitar o trabalho dele, evidentemente. Facilitar o que ele quer fazer. Então, nós precisamos entender essas coisas, compreender estas coisas. Mas aqui não há espaço para fantasia. Aqui não há espaço para ilusão, para criatividade humana. Muitas vezes, eu já vi muitas exposições sobre batalha espiritual, sobre a nossa luta espiritual, e pessoas tentando explicar, dizer, né, o que devemos fazer ou não fazer, o que pode ou não acontecer, e nessas descrições, quase sempre o que eu vejo são fantasias. Muita criatividade humana. A gente não está aqui nessa manhã para fazer um filme de Hollywood. Estamos aqui para descrever algum tipo de ficção. Como eu disse na semana passada, a luta não é ficcional, é uma luta real. E, portanto, nós temos que encará-la da forma mais realística possível. Sem bravatas, sem falsa bravura, entendendo que se trata mesmo de uma luta terrível, mas para a qual nós temos todas as condições de vencer. Todas as condições. E, de certa forma, nós somos invencíveis nisso, nessa luta. Porque o Senhor já disse isso, né? Que nada pode nos separar do amor dele. E que por causa disso,
em todas as coisas ruins que nos acontecem na vida, nós já somos mais do que vencedores. Não só vencedores, mas mais do que vencedores. Foi essa expressão que Paulo usou lá em Romanos 8. Ele disse, olha, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E é nesse amor, ele disse, que nós já somos mais do que vencedores. Então deixe-me dar mais uma razão pela qual esses inimigos nos odeiam tanto. Porque nos temem. Nos temem mais até do que nós a eles. E talvez nisso nós estejamos às vezes errados, por subestimarmos o que eles podem fazer. Mas sim, eles nos temem. Claro que eles não nos temem por nós mesmos, porque nós somos fortes, ou porque nós somos aguerridos, ou porque nós somos confiáveis. Nenhum de nós é nada disso. Eles nos temem por causa das bênçãos que Deus nos deu, por causa das capacitações que Deus nos deu. Eles nos temem, sim, porque eles sabem do que Deus pode fazer através de nós, se nós tão somente formos humildes e submissos à vontade dele. Eles temem aquilo que Jesus disse, logo após ele ter ressuscitado e aparecido aos seus discípulos para dar provas incontestáveis de que estava vivo. Ele disse, eu recebi toda a autoridade, nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, porque eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Ah, mas Senhor, como é que nós vamos fazer isso? Se nós somos só um grupinho de pescadores, galileus, incapazes. Ele diz, calma, não vão ainda não. Espere um pouquinho, espere uns dias, ok? Aguardem uns dias aqui mesmo em Jerusalém. Porque daqui uns dias, eu vou fazer uma coisa extraordinária. Eu vou derramar o meu espírito sobre vocês. E vocês serão minhas testemunhas, sabe? Vocês vão receber poder, ele disse. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia e Samaria e até os confins da terra. É isso o que eles temem. Porque eles sabem, sim, do que é capaz uma igreja cheia do Espírito Santo. De quantos estragos terríveis para o império das trevas é capaz de realizar uma igreja cheia do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, falando ainda sobre isso, mas na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, queria que você lesse esse texto. Segunda aos Coríntios, capítulo 10, versículos 3 e 4, ele resume muito bem esse assunto, mostrando do que é capaz uma igreja cheia do Espírito Santo. Ele diz assim no verso 3, segundo aos Coríntios 10, verso 3, porque embora andando na carne, quer dizer, nós somos feitos de carne e osso, ok? Não militamos segundo a carne. Aqui essa expressão militamos quer dizer não guerreamos. Não guerreamos segundo a carne. Não seguimos, portanto, nossa luta não é carnal, Paulo disse, né?
não é contra a carne e o sangue, e nem da carne e do sangue. Porque aí sim ele vai dizer, as armas da nossa luta, da nossa milícia, do nosso conflito, da nossa briga, as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Aqui estão as fortalezas inimigas. Toda guerra, né, ela tem uma relação aí de quem tem as maiores fortalezas, quem tem os lugares mais impenetráveis. As fortalezas inimigas estão aqui. Só que diante das armas não carnais, mas espirituais, poderosas em Deus, dadas por Deus, essas fortalezas viram pó. Podem ser totalmente destruídas. É por isso que eles nos odeiam. Porque eles sabem, sim, do que é capaz uma igreja cheia do Espírito de Deus e cheia do poder de Deus. Eles sabem do que é capaz uma igreja que entende a natureza do conflito, a natureza da luta. Uma igreja que não se perde em lutas vãs, tolas, insignificantes, que não luta uns contra os outros, mas como um exército bem armado e preparado para enfrentar o inimigo. Mas sobre isso eu vou descrever mais para frente, como é que nós lutamos, ou pelo menos como é que nós deveríamos lutar. Por que eles nos odeiam tanto? Porque eles odeiam nossas bênçãos. Por que mais? Porque eles sabem do que nós somos capazes. E não é que nós somos capazes por nós mesmos, mas do que nós fomos capacitados para ser. Do que o poder de Deus é capaz de produzir em nossas vidas. E como eles entendem de luta, e entendem de guerra, e entendem de conflito, deixa eu dizer uma coisa para vocês, eles não vêm mais contra nós de peito aberto. Houve um tempo em que Satanás poderia ir a campo de batalha de peito aberto. Hoje em dia, ele não faz mais isso. E não faz mais isso justamente por entender muito bem a natureza do conflito. Nós, às vezes, não entendemos, mas o diabo entende. Ele sabe muito bem quais foram as restrições que o Senhor impôs sobre ele a partir da sua morte na cruz, da sua ressurreição e da sua ascensão aos céus. Ele sabe, portanto, os seus limites. Satanás conhece os seus limites. E por isso ele luta dentro desses limites. Contudo, ele sabe muito bem fazer isso. Ele e os seus comandados. Quais são os limites? Os limites são justamente aqueles que o Senhor impôs sobre ele, tirando dele o poder de enganar as nações, de impedir as nações de receberem o justo conhecimento da salvação através do Evangelho, e também o poder de nos acusar diante de Deus perante o tribunal celestial. Essas sempre foram as suas duas maiores potências, as suas duas maiores armas, os seus maiores atributos, e o Senhor tirou isso dele, caçou isso dele. Tirou dele porque Jesus foi para a luta real e sangrenta. Jesus foi até a cruz, ele morreu pelos pecados, ele pagou a nossa dívida diante da lei de Deus, e portanto calou todo o acusador. E mais do que isso, ele subiu aos céus, se assentou à direita de Deus e disse: tenho poder sobre céus e terra, então o mundo está livre para ouvir a palavra de Deus. A igreja está capacitada com o poder, as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. E quando Jesus diz isso,
as portas do inferno não podem comparecer contra ela, não pense que nossa luta é contra o inferno. O inferno não é o quartel-general de Satanás. Satanás não está no inferno. Ele está aqui nesse mundo, nesta terra. Não está no inferno. Nunca esteve no inferno. Nunca pisará no inferno. O inferno nada mais é do que o lugar onde Deus manda os condenados. O lugar para onde Deus manda os perdidos, para que sejam punidos pelos seus pecados. É isso que é o inferno. Então, quando Jesus diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja, é porque a pregação da igreja livra as pessoas das portas do inferno. Resgata as pessoas das portas do inferno. As portas do inferno iam engolir essas pessoas, porque elas são pecadoras e deveriam ir para lá mesmo. Mas então chega o Evangelho com o poder de Deus para resgatá-las das portas do inferno. Pregar o Evangelho nada mais é do que tirar gente das portas do inferno o tempo todo. Gente que já está ali com o pé para dentro. E então chega o Evangelho e liberta essas pessoas. E leva essas pessoas para o reino seguro do Filho, do amor de Deus. É por isso que o inimigo nos teme. E porque nos teme, nos ataca. Como nos ataca? Paulo usa aqui 3 expressões que eu gostaria de explorar nesta manhã. Vejam, a própria ideia de que é uma luta, né? Ela ainda não é uma das 3 expressões que eu quero destacar, mas Paulo diz assim, a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Eu já destaquei semana passada dizendo, quando ele usa a palavra luta aqui, não é a palavra batalha, não é a palavra clássica para 2 exércitos se enfrentando, porque isso não existe mais, isso já acabou. O Senhor já derrotou o exército das trevas na cruz do Calvário. Então não há mais agora uma guerra assim generalizada, com 2 exércitos relativamente iguais em termos de poder e autoridade. Isso não há mais. Então, o que há? Os teólogos reformados sempre usam a ilustração, me perdoe usar mais uma vez essa ilustração, ela está meio batida, mas ela ajuda a entender, sim, a relação entre a guerra que foi travada até a cruz do Calvário e o conflito que continua depois da cruz do Calvário. E quando eu falo cruz, é cruz, ressurreição e a ascensão de Jesus, é o pacote completo da obra de Cristo. Vocês se lembram, nós não estávamos lá, mas os livros de histórias contam isso, o modo como os aliados na Segunda Guerra Mundial conquistaram, né, a Europa e livraram a Europa do nazismo. Para que isso acontecesse, foi necessário um dia específico. Um único dia decidiu a guerra, um único dia deu uma direção àquela guerra que se tornou totalmente irreversível. Ele ficou conhecido como o dia D. O dia D nada mais foi do que o momento em que os aliados americanos, britânicos e todos os canadenses, né, exércitos de países não europeus, e também ajudados por alguns europeus que estavam sob o domínio ali do nazismo, finalmente conseguiram invadir a Europa. Entrar na Europa com os seus exércitos. A chamada invasão da Normandia. Quando finalmente os exércitos aliados desembarcaram na Normandia, isso foi feito com muita dificuldade, mas quando pisaram em terra, praticamente decidiram a batalha, decidiram a guerra. Porque dali para frente, o poder dos aliados já era maior do que o poder dos nazistas.
Até pelos desgastes longos que os nazistas sofreram, tentando invadir a Rússia e dominar o Oriente Médio. Tentaram realmente dar o passo maior que a perna. Então, os aliados conseguiram desembarcar na Normandia, desembarcou, acabou a guerra. Acabou em termos de, agora não tem mais como perdermos a guerra. Essa é a ideia. Mas a guerra não acabou naquele exato dia. Ainda se arrastou por mais meses, anos. Porque os nazistas não levantaram a bandeirinha branca no dia em que os aliados desceram na Normandia, desembarcaram na Normandia. Ao contrário, eles foram recuando, sim, recuando. Estavam lá na França e foram recuando até Berlim. Recuando e atirando, recuando e atirando. É mais ou menos isso que aconteceu desde que Jesus subiu aos céus, se entronizou à direita de Deus. A batalha está vencida. A guerra está vencida. O inimigo não poderá mais reverter a derrota sofrida. Mas não levantou a bandeirinha branca dizendo: eu me rendo e não farei mais nada contra vocês. Ao contrário. É desse dia em diante que ele se torna ainda mais feroz, ainda mais furioso, ainda mais desafiador. Mas não são mais dois exércitos se enfrentando. É um exército vitorioso avançando sobre a terra do inimigo. E o outro reagindo em trincheiras, em forma de guerrilha, ou de terrorismo, tentando unicamente manter um punhadinho de terra que ele ainda domina. Vejam, irmãos, já está decidido. O Senhor já disse: eu conquistei toda a autoridade nos céus e na terra. Agora a igreja, vocês vão, cheios do poder do Espírito Santo, vocês só têm que ir, vão por todo mundo. E façam os discípulos necessários de todas as nações. Eu estou com vocês todos os dias, eu dei poder para vocês, ou seja, é irreversível. Eu chamo isso de invencível. É só uma questão de tempo até que todas as forças inimigas sejam pulverizadas. É só uma questão de tempo. Até que tudo vire pó debaixo dos pés do Senhor. E o mundo todo seja liberto de todas as forças malignas, que vão ser todas lançadas para dentro do lago que arde com fogo e enxofre. E então surgirá o novo céu e a nova terra. Ou seja, está decidido. Ou você acha que alguma dessas coisas pode não acontecer? Ou você acha que alguma destas decisões de Deus podem ser impedidas? Não podem. A guerra está decidida. Mas o inimigo não se rendeu. E é por isso que nós precisamos continuar avançando em campo de batalha, sabendo que é um exército invencível. Fazemos parte de um exército invencível. Mas os guerrilheiros estão ainda por aí, dispostos a fazer qualquer coisa. Essa também foi uma técnica japonesa na Segunda Guerra, vocês se lembram? Quando já estava meio que decidido que não havia condições mais para o Japão de reverter a derrota, vieram os kamikazes, famosos kamikazes. O que eles faziam? Eles se matavam, literalmente, eles se matavam. Mas levavam muitos
com eles. E nisso estava a sua pseudo-vitória. Vocês se lembram quando aconteceram aqueles grandes ataques terroristas aí no início do século XX? Foram muitos, foram vários, um atrás do outro, em vários lugares do mundo. Hoje deu uma parada isso. Mas pode acontecer a qualquer momento outra vez. Ninguém está muito seguro em lugar nenhum do mundo. Até que um sujeito vá no meio de uma multidão, cheio de bombas ligadas, ao seu corpo, e um único detonador na mão, e só aperte um botão. O que ganha alguém que faz isso? O que um ataque terrorista pode fazer no meio contra um poder muito maior? Pode decidir a guerra? Pode reverter a guerra? Pode destruir a nação inimiga? Não, não vai fazer nada disso. Aliás, não vai fazer nem cócegas. No todo. No todo não. Mas se causar um estrago local, já é o que eles querem. Porque é o terror pelo terror. Satanás sabe que não pode derrotar a igreja de Jesus. Ele sabe que ele está enfrentando um exército invencível. Ele sabe que no todo ele não pode fazer nem cócegas mais. No poderio do Cristo exaltado à destra de Deus, com o seu povo cheio do Espírito Santo. Ah, mas ele pode causar terror. E ele é o mestre do terror. E aqui no texto nós aprendemos como ele faz isso. São 3 expressões usadas. Veja, a primeira está aqui no versículo 11, ciladas. A segunda está no verso 13, dia mau. E a terceira está no verso 16, dardos inflamados do maligno. Aqui estão suas armas, Aqui está a sua estratégia, seu estilo de guerra ou de guerrilha. O que ele ainda pode fazer, mesmo tendo sido cabalmente derrotado por Cristo. Comecemos com essa primeira expressão aqui, ciladas. Foi dito que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. Não estudamos a armadura, ficará para uma outra exposição, porém, o objetivo é para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Como o inimigo sabe que ele não pode mais levar um exército inteiro para o campo de batalha e lutar de igual para igual contra Cristo e seu exército, ele sabe que isso acabou, ele não tem mais essa condição, então ele adota a tática da guerrilha. E isso aqui, essa palavra, ciladas, aponta para isso. Vocês vejam, percebem que quando o diabo é descrito no Novo Testamento, nas primeiras aparições, ele vai até Cristo, leva Jesus para lá e para cá, ele parece realmente ter uma grande autoridade. Mas nas últimas vezes em que ele é mencionado no Novo Testamento, já depois da morte e ressurreição de Jesus, ele é descrito assim como um leão que ruge andando em derredor. Pedro fala isso, Mas leão não fica só dando voltinha, Se o leão está com fome, ele ataca. Por que esse leão não faz isso o tempo todo? Porque não pode. Porque está restrito por Deus. Então o que ele pode fazer? Esperar que alguém lhe dê uma alternativa. Esperar que alguém lhe dê uma chance. Um leão que ruge andando em derredor, esperando que alguém dê mole.
porque aí sim ele ataca. Mas Tiago fala assim: se você resistir firme na fé, Pedro também diz, né? Ele fugirá de vós. Só lhe resta bater em retirada. Satanás sabe que não adianta nos atacar diretamente, porque vai dar de cara com o escudo da fé, que vai derrotá-lo. Então, necessariamente, ele precisa agir com estratégias. Essa palavra aqui, ciladas, é a palavra grega metodeia, de onde vem o termo métodos. A gente usa isso em português frequentemente, né? Métodos. O que são métodos? São estratégias. Estratégias para conseguir vencer aquele que é mais forte do que você. Ok? Quem é mais forte, não precisa de método, ele simplesmente vai lá e desce a pancada. Quem é mais forte, quem é mais poderoso, só dispara os canhões. Mas quem sabe que não pode mais enfrentar de peito aberto, usa métodos, usa esquemas, procura encontrar modos, maneiras, formas de derrubar aquele que é mais forte. É isso que Satanás faz. Ele usa de ciladas, ele usa de métodos. E aqui, irmãos, prioritariamente, para você poder entender o que significa essas ciladas, você sempre lembra, né? Como é que a gente interpreta a Bíblia? A Bíblia interpreta a si mesma. Então a gente não vai pegar aqui e inventar, sabe, usar ilustrações que estão fora do texto. Nós precisamos entender dentro do próprio texto. A Bíblia interpreta a si mesma. Paulo já usou essa palavra. Aqui mesmo na carta aos Efésios, ele já usou essa palavra, ciladas. Os tradutores não traduziram como ciladas, mas o termo está lá, na língua original. Veja onde está. Vai lá para o capítulo 4 de Efésios. Paulo disse no início aí que Deus nos deu poder. Dons, os dons do Espírito de Deus. Qual a função dos dons? Nós temos que fazer uma obra aqui nesse mundo. Essa obra é conquistar pessoas para Cristo e é também edificar os que já estão em Cristo. A gente faz essas duas coisas sempre. Conquista quem não é, edifica, fortalece quem já está. Para isso, o Senhor nos deu dons espirituais. Eles servem, diz aí o versículo 14, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. A palavra ciladas está aqui nesse verbo traduzido como induzir. Induzir, conduzir ao erro. Ela foi precedida pelos termos vento de doutrina, artimanha dos homens, astúcia. Então entenda que a primeira coisa que o inimigo sempre vai fazer é tentar nos enganar com respeito à verdade, ao que é certo, ao que é errado. Ele vai sempre tentar nos induzir ao erro doutrinário. Aqui a palavra é vento de doutrina. Esse sempre será o seu primeiro posto de combate. E não é difícil entender por quê. Não é difícil entender por quê. Vejam, até tem
um ditado, né, por aí fala assim, se você não pode com o inimigo, faz o quê? Una-se a ele. Alice, se você não pode vencer o inimigo, ele não tentou isso com Cristo. Espera aí, Jesus, tem uma cabeça aqui, tem um calcanhar aqui, os dois vão se enfrentar daqui a pouquinho, não vai ser bom para ninguém. Que tal a gente fazer um acordo? Que tal a gente fazer aqui o Senhor se prostra diante de mim e eu te dou os reinos que o Senhor quer, pronto. Fica bom para todo, tá bom para ambos os lados. Fica bom para as duas partes assim. Temos um acordo. O Senhor odeia acordos. O Senhor quer luta. O Senhor quer guerra. Ele não quer acordos com as forças das trevas. Porém, inimizade, ele disse. O Senhor quer guerra, ele não quer acordo. Jesus disse, não tem acordo. O meu pé vai para a sua cabeça. De que maneira o inimigo pode se aliar com a gente, com a igreja? Já que ele não pode conosco, não pode. Não tem como nos enfrentar em campo aberto. Não tem como impedir o avanço do Evangelho em todo o mundo. Não pode, as armas da nossa milícia são poderosas para destruir as fortalezas dele. Então ele não pode nos barrar, não pode nos peitar, não pode nos deter. O que ele faz? Ele introduz os soldados dele dentro do nosso exército. Esse é o clássico modo de ação do diabo. Ele manda os seus falsos profetas, os seus falsos pregadores. Clássico. Até clichê. Mas é o que mais tem dado certo para ele ao longo da história. Se eu não posso impedir que o evangelho que eles pregam arrebente com as portas do inferno, eu vou misturar água nesse evangelho. Eu vou misturar aditivos nessa gasolina. Eu vou adulterar esse evangelho. Paulo fala, nós não adulteramos o evangelho. Nós não adulteramos a palavra de Deus, nós pregamos a pura, viva e verdadeira palavra de Deus sem dó nem piedade. Mas a principal tática inimiga sempre foi adulterar a palavra de Deus. Fez isso com Cristo lá no cimo do templo. Não foi assim que Deus disse? Espera aí, não está escrito desta forma? Usando texto fora de contexto, texto por pretexto, e ensinando suas mentiras como se fosse a palavra de Deus. Como se fosse a palavra de Deus. E sabe por que isso é tão eficiente, tão eficaz para ele? Porque é assim que ele desmantela o exército. É assim que ele enfraquece o exército. Porque então o exército vai para o campo de batalha sem a sua arma principal. Sem a sua grande arma. A grande arma que a igreja tem nas suas mãos é o Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas se ele anula isso, se ele enfraquece isso, porque os seus falsos mestres estão dentro da igreja ensinando doutrinas erradas, ventos de doutrinas falsas, a igreja vai desarmada para o mundo. Ela vai falar de coisas irrelevantes para o mundo. Ela vai tentar mostrar uma face agradável para o mundo. É assim que hoje em dia as igrejas são, elas querem ser agradáveis para o mundo.
Elas querem que as pessoas venham para a igreja e se sintam bem dentro da igreja. Ora, eu quero que as pessoas incrédulas venham aqui e se sintam mal. Não quero que venham aqui e se sintam bem. Que se sintam mal. Que percebam os seus pecados. Que sintam dor pelos seus pecados. Que percebam o quanto estão longe de Deus, afastados da palavra de Deus. E que sofram por isso, e que se arrependam por isso, para que de fato venham a Cristo de coração aberto. E se entreguem a Ele de todo o coração. Mas o que as igrejas pregam hoje em dia? Está te faltando alguma coisa aí? Não está felizinho, não? O que está faltando na sua vida? É dinheiro? Nós podemos te dar. Está faltando o que na sua vida? Está faltando uma cura qualquer? A gente dá, nós temos. O que está faltando na sua vida? Hoje em dia é empatia. Está faltando amizades. Podemos te dar amizades. Aqui nós somos todos amigos. Sim, amigos do mundo. E o que são amigos do mundo, segundo Jesus? Inimigos de Deus. Porque a amizade do mundo, Jesus disse, e também disse o apóstolo Paulo, é inimiga de Deus. Não, nós não estamos aqui para ser amigos de vocês. Nós somos inimigos. Declarados. Somos inimigos. Mas queremos que você passe para o nosso lado. Se você ainda não é crente. Se você ainda não se entregou a Cristo. É nosso inimigo. Está do lado dele. Do nosso inimigo. Não tem como ser nosso amigo. Mas você também pode ser resgatado das garras desse inimigo, como nós fomos um dia. E trazidos para o verdadeiro exército. O exército invencível. O exército indestrutível. Que é o exército de Cristo. Ciladas, estratagemas, métodos. Tudo isso tem a ver com o modo como o inimigo induz o povo de Deus ao erro teológico, ao erro doutrinário, ao erro em relação à palavra de Deus. Essa é a nossa primeira luta sempre. A nossa primeira luta é sempre pela verdade. Pela verdade, é a luta pela verdade. E para que ela seja totalmente purificada dos vícios, dos erros doutrinários. Por que é que você acha que tem tanto crente dizendo assim, doutrina não importa. Esse negócio de estudar a palavra de Deus, isso não precisa. Por que você acha que tem tanta gente falando isso? Porque já caíram no engano dele. Porque já sucumbiram totalmente aos métodos dele. Importa, é o que mais importa. A luta pela verdade é a nossa luta central. Central. Tudo o resto é secundário. É a luta pela verdade que é a central. Porque o inimigo sabe que se ele consegue adulterar a verdade, ele já nos inutilizou em campo de batalha. Estamos lá ainda, mas já não temos mais nada para fazer. Nada que dê resultado, nada que dê efeito, nada que produza verdadeiras transformações. Por isso Paulo disse, e falou brabo quando falou isso. Ele disse, se alguém, mesmo que seja um anjo de Deus, ou eu mesmo,
pregar para vocês um evangelho adulterado, um evangelho que vá além, ou aquém, das coisas que vocês ouviram, seja maldito. Seja maldito porque já é do maldito. Já é do maligno. Porque essa é a grande função dele, esse é o seu grande objetivo de vida, ou melhor, de morte. E é por isso que Paulo diz, temos que ficar firmes contra as ciladas do diabo. Essas ciladas são majoritariamente ciladas doutrinárias. Ventos de doutrina, que estão ali para, como uma armadilha mesmo, prender alguém no erro, no engano, no falso cristianismo, na falsa fé. Porque Satanás sabe que não pode enfrentar a igreja de peito aberto. Então só lhe resta corrompê-la. Só lhe resta entrar dentro dela e dizer, vamos aliar, vamos trabalhar juntos. E frequentemente, por motivos interesseiros, homens cedem a isso. Mas o que mais ele pode fazer? Então, a próxima expressão aqui é o dia mau. E foi dito que nós temos que tomar toda a armadura de Deus para poder resistir no dia mau. Vejam, de certa maneira, todos os dias são maus, né? Paulo já falou isso, inclusive, os dias são maus. Porque todos os dias estão sujeitos às maldições da criação. Um dia Deus falou assim, maldita é a terra por tua causa. Então, por isso, tanta coisa ruim acontece nesse mundo e vai acontecer até aquele dia em que o Senhor dizer, não haverá mais maldição. Isso não aconteceu ainda, portanto, estamos no processo, no meio disso. Todos os dias são maus, de certa maneira, porque nós podemos enfrentar essas mesmas lutas, essas mesmas dificuldades, esses infortúnios. Não estamos livres dessas coisas. Mas quando Paulo menciona aqui no singular o dia mau, é algo mais específico. E muito mais intenso. As frases gregas, as construções gregas, elas têm uma maneira peculiar de descrever algumas coisas. Aqui quando você tem essa expressão dia mau, a expressão mau que vem na sequência, ela está numa forma, numa construção que a gente chama de genitivo. E isso dá uma ideia de posse, de propriedade, que pertence a. Uma tradução possível seria o dia do mal. Mas mal aqui, claro, em português não tem outro jeito, a gente tem que falar mal com L, né? Mas não é mal com L. Mal com L dá a ideia de calamidade, infortúnios, que realmente podem acontecer o tempo todo, mas aqui seria mal com U. Porque mal no sentido de maligno, de perverso. E não raro é o próprio título do diabo. Ele é o maligno. O maligno. Parece que ao longo da vida de uma pessoa, isso vai acontecer, mais cedo ou mais tarde. O dia do mal, o dia do maligno, o dia em que as forças das trevas virão com tudo. Não vai mais ser só uma cilada, não vai ser só uma armadilha, será um avanço total.
Aí você pergunta, ué, mas isso não acabou? Já não existe mais? Então, acabou. Mas parece que em alguns momentos o Senhor ainda permite que aconteça. De uma maneira individual e localizada, podemos dizer que é o teste total, o teste máximo. A gente encontra muito isso na literatura dos puritanos. Eles gostavam de descrever o dia do mal, o dia do maligno, o que eles entendiam que eles diziam a noite da alma, a noite escura da alma. É aquele pior momento de tentação, que acaba sendo decisivo para o bem ou para o mal, na vida das pessoas. O diabo não pode fazer isso livremente, por isso que ele não faz todo dia. Mas pode fazer isso ocasionalmente, sob a autorização de Deus. Vocês lembram? Outra vez, eu falei muito sobre isso no ano passado, né? Pedro falou para Jesus, sou soldado teu, ó. Está aqui a espada. Eu gosto de decepar orelhas. Jesus disse, soldadozinho ruim. Eu não preciso desse tipo de arma. E quanto a você, Pedro, você vai passar pela noite escura da alma agora. Quanto a você, Pedro, o seu dia mau está chegando. Satanás reclamou a sua alma para te peneirar como trigo. E isso vai acontecer, é o que Jesus disse. Satanás obteve autorização celestial para implementar sobre a sua vida um momento máximo de tentação. É isso que basicamente é o dia mau. É tão sério isso e é tão importante que estejamos atentos a isso, que na própria oração do Senhor, Ele falou sobre isso. Na própria oração do Senhor. Quando Ele ensinou a orar, né, Ele disse, querem saber como é que vocês devem orar? Orem assim. E listou ali 6 ou 7 pedidos, de acordo com a divisão que é feita, eu penso que são 7. Mas os 2 últimos foram o quê? E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Esse mesmo mal, essa mesma expressão, esse mesmo termo aqui, do dia mau, do maligno, nos livre do maligno. Se Jesus, que só ensinou ali 7 petições, ok? 2 delas, das 7, Ele reservou para a nossa guerra espiritual, para a nossa luta espiritual, é porque ela é muito importante, sim. É muito necessária, sim. Ele disse, peça a Deus. Porque aqui, irmãos, quando isso acontece, nós não temos chance nenhuma. Quando isso aqui acontece, ninguém fica em pé. Nenhuma única pessoa. Ninguém fica em pé. Pedro não ficou. O principal apóstolo de Cristo, nem resistiu. Nem sequer resistiu. Simplesmente caiu. Quando acontece, ninguém fica em pé. Por isso que Paulo fala, quem está em pé, saiba que o chão é perto. Muito perto. Então o que tem que fazer?
o que Jesus disse? Eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Confiar na intercessão de Cristo. Confiar que o chefe está entronizado à destra de Deus. Só Ele pode nos livrar dessa. Só Ele. É hora de pedir. Não nos deixes cair nessa tentação. A ideia parece ser o seguinte: se possível, ó Deus, me livre desse dia. Se possível, que esse dia nunca venha sobre mim. Mas se não tiver jeito, me livre do maligno. Me livre das garras dele, que virão sobre mim. Livre-nos do mal. Me livre das garras do maligno. A armadura de Deus nos ajuda a resistir no dia mal, porque, entre outras coisas, ela tem fé. Escudo da fé. Entre outras coisas, ela tem oração. Orando em todo tempo no Espírito. Sem essas coisas, nós caímos irremediavelmente. O último dos seus estratagemas, o último dos seus ataques, aqui é descrito como dardos inflamados do maligno. Mas já sabemos que eles podem ser apagados, né? O texto diz que existe o escudo da fé que pode apagar todos os dardos inflamados do maligno. Historicamente, os intérpretes têm entendido que esses dardos inflamáveis são acusações. São as setas incendiárias que vêm atingir o nosso coração, a nossa mente. Vejam, isso sim é algo bem importante, porque o inimigo não pode mais nos acusar diante de Deus. Aquilo que ele podia fazer antes de Cristo subir aos céus e se entronizar à destra de Deus, que era dizer, condena esses pecadores que quebraram a tua lei, ele não pode mais fazer. Porque se ele diz, condene esses pecadores que quebraram a tua lei, agora nós temos um advogado que se levanta e diz, não há o que condenar. Porque todos os pecados deles já foram pagos. Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, ok? Essa é a rotina nossa, não pecar. Se pecarem, acontece, saibam que nós temos um advogado diante de Deus. Não é um advogado desses que tenta disfarçar, desmentir a falha do réu. Jesus não é esse tipo de advogado, não. Ele sabe muito bem que as acusações são verdadeiras. Jesus nunca vai minimizar o nosso pecado, dizendo, não foi tão grave assim. Ou as circunstâncias o forçaram. Ele nunca vai dizer isso. Ele sabe muito bem que nós somos pecadores, e somos mesmo. E nós somos bons de pecar. Nós pecamos bem. Somos especialistas. Mas ele dirá, toda a dívida foi paga. E quem pagou fui eu mesmo. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, diz Paulo, no mesmo texto em que ele diz que nós somos mais que vencedores? Se Jesus Cristo morreu, ou antes ressuscitou, o qual está à destra de Deus e intercede por nós, calou toda a boca. Toda língua está calada diante de Deus. Ninguém mais pode nos acusar dos nossos pecados diante de Deus. Mas o inimigo tem métodos. Não pode vencer, não vai entrar em campo aberto, mas tem seus métodos. E um dos seus preferidos é nos acusar diretamente. Já que lá em cima o crachá não abre mais a porta para entrar, ele vai tentar dizer a cada um de nós
Que tolice é essa de achar que você está salvo? Você acha mesmo que Deus te ama? Com tudo isso que acontece na sua vida? Você acha mesmo que isso é amor de Deus? Escuta, você não era crente, não? Então como é que você fez isso daí? Cara, assume de vez que você é do meu time. Para de disfarçar. Esses são os seus dardos inflamados, que todo dia são lançados contra a nossa fé, para dizer, essa fé é falsa, essa fé é fraca, essa fé é inoperante, essa fé é morta, essa fé é inútil. Não pode nos acusar lá em cima, mas pode nos acusar aqui embaixo. E quando nós damos ouvidos às suas acusações, quando nós não levantamos o escudo da fé dizendo, eu creio no perdão, eu creio na morte de Cristo no meu lugar, quando nós não levantamos esse escudo com essa determinação, Ele nos derruba. E nos inutiliza no campo de batalha. Não é que com isso Cristo vai perder a batalha. Ele não pode perder. Mas nós perdemos as lutas individuais. Porque a nossa luta é individual. É uma luta corpo a corpo. E talvez esteja na hora de parar de terminar todo dia derrotado, né? Talvez esteja na hora de nós irmos dormir algumas noites em pé. Dormir em pé. Paulo diz, ficar em pé depois de ter vencido tudo. Permanecer inabalável depois de ter vencido tudo. Para isso nós precisamos dar a armadura de Deus. Próxima mensagem falaremos dela. Mas para usar bem a armadura, entendamos quais são os seus métodos. Erro doutrinário é o primeiro. Dia mau é o dia da tentação, de levar à queda, é o segundo. Dardos inflamados é o terceiro. Se não pode nos derrubar de vez, Ele nos derruba aos poucos. Mas a armadura de Deus nos mantém em pé. Lembrem-se, Ele nos teme mais do que nós o tememos. Está na hora de causar um pouco mais de medo nesse inimigo. Veja que Paulo termina falando aqui, orem por mim, irmãos, para que eu tenha ousadia para fazer, para falar o que eu tenho que fazer. Está na hora de ter mais ousadia. A igreja precisa ter mais ousadia no Senhor. Usar a arma. Ele nos deu um canhão. Escudo nenhum do mundo consegue segurar as balas desse canhão. É o Evangelho. Tem tanto canhão enferrujado, sem uso há semanas, meses, anos. Quando foi a última vez que você disparou esse canhão? Que falou do Evangelho para alguém, e falou com autoridade, não tentando agradar, não tentando disfarçar, facilitar o Evangelho para alguém, mas anunciou o Evangelho puro, simples, direto, forte. Quando foi a última vez? Nós precisamos ter mais ousadia. Usar essa arma poderosa que Deus nos deu.
os resultados virão. Porque o Senhor não pode perder. Estejamos sempre do lado, irmãos, daquele que não pode ser derrotado. E se você ainda está no time perdedor, acho que você já entendeu. Está na hora de passar para o time dos mais que vencedores. Em Cristo Jesus. Ele que é o vencedor. A gente só o segue. Vamos orar. Senhor, nesta manhã te pedimos a bênção de termos mais entendimento da Tua palavra e de sermos livrados de todo erro. Ajude-nos, ó Deus, a estarmos atentos contra todas as ciladas do maligno. Livra o nosso pé do tropeço. Livra-nos do mal. Isso nós te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.